A porta para a vida eterna. Smith Wigglesworth. O texto de Hebreus 11, conhecida como o capítulo da fé, é uma passagem maravilhosa. De fato, toda a palavra de Deus não somente é maravilhosa, como também tem o poder de transformar. Qualquer situação natural pode ser mudada pela palavra, que é um poder sobrenatural. Na palavra está o sopro, a natureza e o poder do Deus vivo. Seu poder opera em toda pessoa que tem a coragem de crer nela, a vida operando neste poder. Quando recebemos a palavra pela fé, recebemos a natureza do próprio Deus. Quando nos agarramos às promessas de Deus pela fé simples, tornamo-nos participantes da natureza divina na graça. Um poder que faz o que está morto reviver, que pertence a Deus e se manifestará ao nosso corpo. Este poder manifesta sua glória para nos transformar mediante um ato divino em filhos de Deus, tornando-nos semelhantes ao seu Filho pelo Espírito que nos move de graça em graça, de glória em glória, enquanto nossa fé baseia-se na palavra viva. É importante que tenhamos uma verdade fundamental, algo maior do que nós, onde nos possamos apoiar. Lemos em Hebreus 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o poder da nossa vida. Vemos em Atos 5 que assim que saiu da prisão, Pedro ouviu o Senhor dizer-lhe: Ide, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Atos 5, verso 20. Há somente um livro que possui vida. Em sua palavra encontramos aquele que veio para que tivéssemos vida abundante. Pela fé, esta vida é compartilhada conosco. Quando chegamos a esta vida pela fé divina, temos de reconhecer que somos salvos pela graça mediante a fé e que não é mérito nosso, mas sim dom de Deus. Tornamo-nos participantes dessa vida. A palavra é maior do que tudo, não há trevas nela. Aqueles que permanecem na palavra podem, em qualquer circunstância, afirmar que estão dispostos a andar na luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Fora da palavra só há trevas, e quem vive nas trevas não deseja ir para a luz, porque suas obras são más. No entanto, no momento em que somos salvos pelo poder da palavra de Deus, passamos a amar a luz e a verdade, o poder divino inexplicável, a força, a paixão e o fogo que recebemos provém de Deus, e devemos beber abundantemente desta fonte de vida. Subtítulo: mais real do que aquilo que podemos ver e tocar. A fé é o fundamento daquilo que se espera. Certa vez alguém me disse: não acredito em nada que não posso tocar ou ver. Tudo aquilo que você pode ver e tocar é temporário e perecerá pelo uso. No entanto, as coisas invisíveis são eternas e não se desvanecerão. Você está lidando com as coisas tangíveis ou com aquilo que é eterno. É fato. Torna-se reais mediante a fé? Louvo a Deus porque, por meio do conhecimento da verdade do Filho de Deus, tenho dentro de mim um grande poder, uma obra mais poderosa, um impacto interior de vida, de poder, de visão e de verdade, mais real do que aquilo que se pode conhecer na esfera do tangível. Deus se manifesta àquele que tem coragem de crer. Entretanto, há algo ainda mais belo. Quando recebemos a vida divina no novo nascimento, recebemos a natureza que se deleita em fazer a vontade de Deus. Quando cremos na palavra, uma fonte de água jorra do nosso coração. Uma fonte é sempre melhor do que um poço de água parada. Mas reconheço que até uma fonte pode ficar em segundo plano quando recebemos o batismo com o Espírito Santo. Foi uma fonte para a mulher samaritana, mas para aquele que tem o Espírito Santo é um rio caudaloso. Você tem esse rio caudaloso em sua vida? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio daquele que opera a divindade, que traz para nós tudo o que o Pai faz e tudo o que o Filho deseja. Devemos viver de tal maneira no Espírito que Deus pode mover-nos em sua autoridade
e fazer-nos reinar mediante o seu poder divino. Sou grato a Deus porque Ele batiza com o Espírito Santo. Sei que fez isso por mim porque falo em línguas. Trata-se de uma ação bíblica e eu não desejo nada mais porque tenho de ser um testemunho de Deus. Um testemunho poderoso nesta vida do poder da ressurreição do Senhor Jesus tem de emanar de todo o meu corpo. Coisas maravilhosas acontecem por meio desta união divina com o próprio Deus. Veja essa palavra. Deus falou-nos nesses últimos dias pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, verso 1 e 2. Por esta pessoa divina, o Verbo, o Filho, Deus criou todas as coisas. Note que o texto diz que ele fez o mundo por meio do Filho. Sabemos que ele criou o mundo a partir do nada. Tudo o que vemos foi feito pelo Filho Divino. Devemos entender que quando recebemos o Filho de Deus, quando Cristo habita em seu coração pela fé, há dentro de você uma força divina, um poder de possibilidades ilimitadas. Como resultado desta entrega a Cristo, Deus deseja realizar grandes coisas por seu intermédio. Pela fé, se recebemos e aceitamos seu Filho, Deus nos traz a condição de filhos, e não somente isso, mas também de co-herdeiros, compartilhando junto com Ele tudo o que o Filho possui. Estou cada vez mais convencido de que pouquíssimos dentre aqueles que são salvos pela graça de Deus têm um conceito correto de como é grande a autoridade que receberam sobre as trevas, os demônios, sobre a morte e todo o poder do inimigo. É uma verdadeira alegria quando vemos nossa herança ao longo dessa linha. Certo dia eu estava falando sobre isso e um homem que estava nos ouvindo disse: "Nunca ouvi nada assim antes. Quantos meses você levou para preparar este sermão?" Eu respondi: "De tempos em tempos, Deus falava com minha esposa que eu deveria pregar, e eu prometi a ela que seria um pregador. Eu costumava trabalhar duro durante uma semana para elaborar uma mensagem. Depois selecionava o texto e dizia: terminei. Desisti de fazer assim. A mensagem tem de vir do alto. As mensagens que vêm do alto funcionam e depois retornam, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. No entanto, se eu uso minhas palavras, elas não causarão muito efeito. Elas se perdem e me levam junto com elas." Subtítulo: Cheios e transbordantes. Os filhos de Deus manifestam-se nos dias presentes para destruir o poder do diabo, ser salvo pelo poder de Deus e ser transportado para o extraordinário, do natural para o divino. Você lembra o dia em que sentiu a mão de Deus sobre sua vida? Provavelmente você dirá: "Não conseguia fazer mais nada além de louvar ao Senhor." Bem, aquilo foi somente o começo. Onde você está hoje? O plano divino é que você continue crescendo até que receba a plenitude incomensurável de Deus. Você não tem de dizer: "Foi maravilhoso quando fui batizado com o Espírito Santo." Se você tem de olhar para trás, para o passado, para afirmar que foi batizado, então você está esfriando. Se o começo foi bom, deve melhorar a cada dia, até que todos à sua volta estejam plenamente convencidos de que você está cheio do poder de Deus no Espírito, está cheio da plenitude de Deus. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, verso 18. Não quero nada menos do que estar cada vez mais cheio, até estar transbordando como um enorme barril. Você percebe que foi regenerado e renovado pela palavra de Deus? Há dentro de você a palavra de poder e a mesma luz e vida que o próprio Filho de Deus tinha? Deus deseja fluir por seu intermédio, com poder sem medida, da revelação e da graça divina, até que todo o seu corpo seja uma tocha. Deus tensiona que toda alma tocada pelo Pentecostes seja uma corrente viva, não um monumento, mas um movimento. Muitas pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo. Houve um movimento inicial, mas depois elas se tornaram monumentos que não podiam mais se mover.
Deus nos desperta do sono, para que não nos tornemos indiferentes às verdades gloriosas e ao sopro do poder de Deus Todo-Poderoso. Devemos ser a luz e o sal da terra, vestidos com toda a armadura de Deus. Seria grave se os inimigos estivessem atacando-nos e tivéssemos de recuar para calçar as sandálias. Seria grave se estivéssemos sem a couraça. Como você pode vestir a armadura? Tome-a pela fé. Vista-a e não tire mais, pois se trata de um batismo permanente, onde você só deve desejar uma coisa: fazer a vontade de Deus sempre. O batismo com o Espírito deve ser um dom sempre crescente de poder, uma graça cada vez mais abundante. Pai, concede-nos uma revelação da gloriosa liberdade que designaste para os teus filhos, para aqueles que foram libertados do presente século, separados, santificados e preparados para o teu uso, os quais designaste para serem cheios de toda a tua plenitude. Subtítulo: O combate da fé. Não me fere mais do que isso, ver como muitos que são considerados cristãos têm tanta incredulidade dentro de si que é difícil tocar seu coração. Não é difícil orar para que um pecador seja curado. No entanto, quando se toca em um cristão, ele se vira e diz: você não orou por minhas pernas. Eu afirmo que se você crer, será totalmente curado. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, verso 23. Deus não deixará de cumprir sua palavra, seja você quem for. Suponha que todas as pessoas do mundo não crescem. Para a palavra de Deus não faria diferença alguma, ela seria a mesma. Não podemos alterá-la. Ela é de eternidade a eternidade, e aqueles que creem nela serão como o monte de Sião, que não se abala. Salmo 125. Certa vez eu pregava sobre fé e um homem na audiência falou 3 vezes: eu não creio. Continuei pregando porque não fez diferença para mim. Eu estou sempre pregando para a luta, para o combate da fé. Devemos guardar a fé que nos foi confiada. Continuei pregando e o homem gritava: eu não creio. Ao sair pela porta, ele gritou pela 3ª vez a mesma coisa. No dia seguinte, recebi uma mensagem que dizia que assim que o homem saiu, no dia anterior, o Espírito lhe disse: como você não crê, ficará mudo. Foi o mesmo Espírito que disse a Zacarias: ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas aconteçam. Portanto, não crestes nas minhas palavras. Lucas 1, verso 20. Creio que existe um inferno. Quem está lá? Aqueles que não creem. Se você deseja ir para o inferno, basta rejeitar a palavra. Os incrédulos estão lá. Eu disse para o dirigente da igreja onde o homem ficou mudo: procure aquele homem e veja se as notícias são verdadeiras. Ele foi à casa do homem e foi recebido pela esposa. O dirigente perguntou: é verdade que ontem na reunião seu marido disse não acreditar no Espírito Santo por 3 vezes e agora não pode falar? A mulher começou a chorar e pediu ao dirigente que visse por si mesmo. Ele entrou no quarto e viu a boca do homem em um estado lastimável. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu: tive a oportunidade de crer e me recusei. Agora não posso crer e não posso falar. O pior pecado é desacreditar na palavra de Deus. Não estamos entre aqueles que recuam, mas entre aqueles que creem, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Certa vez, em uma reunião, uma mulher elegantemente vestida subiu à plataforma. Sobre seu braço, oculta pelo casaco, havia uma muleta imperceptível. Durante 20 anos, ela sofria de uma paralisia na perna. Tinha ouvido sobre o que Deus fazia nas nossas reuniões e decidiu receber uma oração. Assim que oramos, ela exclamou: o que você fez com minha perna? Repetiu isso 3 vezes, e então vi que a muleta estava pendendo solta e que ela estava ereta, sustentada firmemente pelas 2 pernas. A mulher que traduzia a mensagem lhe disse: nada fizemos com sua perna. Se algo foi feito, foi a obra de Deus. A mulher respondeu: há 20 anos que tenho de usar muleta, mas agora minha perna está perfeita. Sem que disséssemos,
Nada, ela ajoelhou-se junto com as outras pessoas, clamando a Deus por misericórdia. Quando Deus nos toca, é com um toque de vida e de poder. Sentimos nossos corpos sendo abalados e sabemos que foi o toque de Deus. Então vem a convicção e o clamor por misericórdia. Louvado seja Deus por tudo aquilo que leva as pessoas ao trono da graça. Subtítulo: A coisa mais importante. Deus cura pelo poder da sua palavra. No entanto, isto é o mais importante. Você é salvo, conhece o Senhor e está preparando para encontrar-se com Deus? Você pode ter sido um inválido durante toda a sua vida, mas pode ser salvo pelo poder de Deus. Pode ter um corpo saudável e forte, mas ir para o inferno, porque não conhece a graça de Deus e a salvação. Graças a Deus, porque fui salvo no momento em que criei. Deus fará o mesmo por você. Por meio do poder que habita em você, Deus pode fazê-lo seguir a mente do Espírito pela palavra, até que seja totalmente transformado pelo seu poder. Você pode perguntar-me, Wigglesworth, você precisa receber algo de Deus para seu corpo? Eu direi que tenho um corpo em perfeitas condições e não tenho nada a pedir, embora já tenha 65 anos. Nem sempre foi assim. Este corpo era frágil e debilitado, mas Deus cumpriu sua palavra em minha vida, de acordo com Isaías e Mateus. Ele levou sobre si enfermidades e fraquezas, e pelas suas pisaduras fui curado. É bom poder ir a todos os lugares sem precisar preocupar-se com o corpo. Ele levou nossas enfermidades, carregou nossas dores e veio para curar nosso coração quebrantado. Jesus quer que nos levantemos à sua semelhança divina, na forma da sua ressurreição, no poder do Espírito, para andarmos na fé e compreendermos sua palavra e entendermos o que ele queria dizer quando falou que nos daria autoridade sobre todos os poderes do inimigo. Cristo subjugará todas as coisas até que tudo esteja em perfeita harmonia com sua vontade. Ele reina sobre as afeições, desejos e vontades? Se assim for, você estará sujeito ao seu poder real. Ele será a autoridade suprema sobre todas as circunstâncias. Quando Deus reina, todos os aspectos das nossas vidas devem estar sujeitos ao seu plano e sua vontade. Veja o que a palavra de Deus diz. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 3, parte B. Bendito seja Deus para sempre. Ora, para ser o Senhor e Mestre, ele deve reinar e ter o controle. Assim ele pode encher todo o seu ser com a sua verdade. Você está em Cristo e por isso todas as coisas estão sujeitas a ele. É maravilhoso e Deus quer realizar isso em sua vida. Quando você chegar a este ponto, verá o poder divino operando continuamente em sua vida. Creio plenamente que nenhum de nós chega a este estágio de revelação e de atuação dos dons do Espírito sem ser por meio de cumprimento da promessa que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Subtítulo: Fé em ação. Fui levado para visitar um belo menino de 9 anos que estava na cama. Os pais estavam desanimados, pois o menino já estava na cama há 7 meses. Tinha de lhe dar comida na boca. O menino parecia uma estátua, de olhos vivos. Assim que entrei no quarto, o Senhor revelou-me a causa do problema. Eu disse para a mãe do garoto: o Senhor me mostrou que o problema do menino é no estômago. Ela disse: não é. Ele foi examinado por 2 médicos e os 2 disseram que ele sofre de uma paralisia no cérebro. Eu insisti: Deus está me revelando que é no estômago. Não pode ser. Os médicos devem saber. Eles tiraram radiografias. O irmão que me levou até lá disse à mãe: você mandou chamar este homem e possibilitou a vinda dele até aqui. Não fique contra ele agora. Ele sabe o que fazer. No entanto, é o Dr. Jesus quem sabe mais. Ele sabe tudo. Tudo o que você tem a fazer é chamá-lo, e ele virá em seu socorro. Quem interferiria com a mente divina do Espírito, a qual tem toda a revelação, que entende todas as condições da vida? A palavra de Deus declara que ele sabe tudo, e está bem familiarizado com as manifestações do nosso corpo,
pois tudo está visível e patente diante dele. Quando temos a mente do Espírito, compreendemos qual é a vontade de Deus. Tendo esta confiança, orei pelo menino e coloquei a mão sobre seu estômago. Ele sentiu náuseas e vomitou um verme de uns 30 centímetros de comprimento. Depois, ficou totalmente restaurado. Quem sabe das coisas? Deus sabe. Quando chegamos ao conhecimento de Deus? Quando cessamos de viver de acordo com a nossa mente e nos revestimos da mente e da autoridade do Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus quer levar-nos a entender que nada pode nos impedir de chegarmos à bênção completa, exceto nossa incredulidade. Isto é um obstáculo terrível. Assim que nos dispomos a permitir que o Espírito Santo haja, veremos grandes coisas acontecendo todo o tempo. No entanto, temos de renunciar à nossa razão e separar-nos de nossos planos. O que aconteceria agora mesmo se todas as pessoas crescem no poder de Deus? Gosto de pensar que o Espírito de Deus quer enfatizar esta verdade. Quando nos submetemos à vontade divina, Ele está lá para manifestá-la. Quantas pessoas creem na palavra? É fácil citar texto da palavra, mas é mais importante crer nela do que conhecê-la de cor. Posso citar o texto, agora somos filhos de Deus. 1 é João 3, verso 2. Mas é mais importante que eu saiba se sou mesmo filho de Deus. Quando o filho estava aqui, foi conhecido pelas pessoas que o ouviram. Jamais um homem havia falado dessa forma. Suas palavras tinham poder e elas se cumpriam. Às vezes você pode citar: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 é João 4, verso 4, parte B. E poder saber a referência. Mas será que só isso basta? Os demônios podem permanecer na sua presença? Você deve ser maior que eles. Será que alguma coisa neste mundo pode se levantar contra você e vencer, se de fato aquele que está em você é maior do que o que está no mundo? Será que ousamos tomar uma posição a favor da palavra de Deus e enfrentar as dificuldades que se apresentam diante de nós? Subtítulo: Da morte para a vida. Nunca esquecerei a face de um ex-policial que certa vez procurou-me na Suíça. Suas roupas estavam folgadas, tinha um aspecto franzino, seus olhos eram opacos e sem vidas, e os ossos do rosto eram salientes. Toda a sua aparência denotava morte iminente. Ele me disse: "Você pode ajudar-me?" Será que eu podia ajudá-lo? Quando cremos na palavra de Deus, podemos ajudar todos, mas devemos ter certeza de que estamos firmes nela. Quando estamos na palavra, as coisas acontecem. Quando eu olhei para aquele homem, pensei jamais vir uma pessoa viva com aquele aspecto. Eu perguntei: "O que há com você?" Ele respondeu quase sem fôlego: "Eu tinha um tumor no tórax. Fui operado e o câncer foi extirpado. Agora posso respirar, mas não posso engolir." O homem emagrecido mostrou-me um pequeno tubo ligado a um corpo. Disse que introduzia uma ponta do tubo no próprio estômago, por um buraco no abdômen, e derramava líquido. Por 3 meses ele se mantinha vivo daquela maneira. Era uma espécie de vegetal. Será que eu podia ajudá-lo? Veja o que a palavra de Deus diz: "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Marcos 11, verso 23. Deus quer que operemos ao longo das linhas das Escrituras. Com base naquele texto, eu disse ao homem: "Você vai ter um bom jantar hoje à noite." "Mas não posso engolir," ele respondeu. "Você vai ter um bom jantar. Vá para casa e coma." Ele chegou em sua casa e disse à sua esposa que o pregador predissera que teria um bom jantar. Acrescentou: "Se você tiver preparado alguma coisa, vou tentar engolir." A esposa havia preparado um delicioso jantar e ele experimentou uma porção. Já havia tentado antes, mas a comida simplesmente não passava em sua garganta. No entanto, a palavra de Deus diz:
qualquer um que. Aquela porção desceu seguida de outra e mais outra e mais outra. O que aconteceu? Aquele homem foi dormir alegre por saber que podia alimentar-se normalmente, e acordou no dia seguinte sentindo a mesma alegria. Procurou pelo orifício na barriga, mas Deus o havia fechado, quando abriu sua garganta. Onde quer que ele fosse, as pessoas queriam vê-lo de perto. Ele dizia: estou transbordando de alegria e louvo a Deus pela fé que opera o impossível. Fé é o fundamento das coisas que se esperam. É a palavra. Você foi regenerado pela palavra. Ela está em você. A vida do Filho está em você. E Deus quer que você creia.